Nos últimos 6 meses ocorreram 87 acidentes aéreos no Brasil, resultando em 137 mortes. Isso significa que, em média, um acidente ocorreu a cada 2 dias. Dia 11 de janeiro, na Coreia do Sul, um avião se chocou com um muro de concreto depois de uma péssima aterrissagem, matando 179 pessoas. Depois de ver essas notícias, eu fiquei com algumas perguntas na minha cabeça. O que realmente faz os aviões caírem? Será que ele realmente é o meio de transporte mais seguro, como dizem? Eu resolvi investigar alguns casos e até descobrir algumas coisas que eu acho que provavelmente vão mudar a sua forma como você enxerga a segurança dos aviões. Já parou para pensar que há pouco mais de 100 anos voar era só um sonho? Durante séculos, as pessoas podiam apenas olhar para o céu. Tudo isso parecia impossível, até que 2 momentos mudaram a história: o voo dos irmãos Wright em 1903 e o voo do 14 bis de Santos Dumont em 1906. Os irmãos Wright foram pioneiros nos Estados Unidos. Eles criaram o Flyer 1, uma aeronave que voou por 12 segundos de Kitty Hawk, mas foi o brasileiro Santos Dumont que deu o próximo grande passo. Em 1906, ele realizou o primeiro voo público e autônomo do mundo, sem trilhos ou ajuda externa. Tudo isso em frente à multidão em Paris. O 14 bis se tornou um marco porque demonstrou que voar era viável, acessível e independente. Enquanto os Wright avançaram em engenharia, Dumont trouxe ao mundo a confiança de que era possível voar. A partir daí, a aviação se desenvolveu rapidamente. Na década de 1920, aviões começaram a transportar correspondências conectando cidades com uma rapidez antes impensável. Na década de 1930, surgiram as primeiras rotas comerciais, e viajar de avião começou a se tornar um símbolo de modernidade e progresso. Durante a Segunda Guerra Mundial, a aviação deu um salto gigantesco. Novas tecnologias como motores mais potentes e aeronaves maiores foram criadas para atender às demandas militares. It was almost as if assets at sea, navies, and assets on the ground, infantry, were going to be secondary or even irrelevant. The war would take place up in the air. E depois, após a guerra, todo esse conhecimento foi aplicado à aviação civil, tornando as viagens mais seguras e eficientes. Eu não sei você, mas a primeira pergunta que eu sempre me fiz é: como um avião que pesa toneladas consegue sair do chão e voar? Se você sabe a resposta, conta aí nos comentários. Agora, caso você não saiba, eu vou te explicar de uma forma bem simples. Tudo começa com o formato especial das asas, chamado de aerofólio. Essa forma faz com que o ar que passa por cima da asa tenha que se mover mais rápido do que o ar que passa por baixo. Por quê? Porque o lado de cima da asa é curvado e o ar precisa percorrer uma distância maior no mesmo tempo. Esse movimento cria uma diferença de pressão. A pressão do ar na parte de baixo da asa fica maior que na parte de cima. Essa diferença de pressão gera uma força chamada sustentação, que empurra o avião para cima. Agora, para que isso funcione, o avião precisa ganhar velocidade na pista. E é por isso que ele acelera tanto antes de decolar. Quanto mais rápido o ar se move ao redor das asas, maior é a sustentação. Então, quando a força de sustentação é maior do que o peso do avião, ele levanta voo. Eu sei que parece complicado, mas é como se as asas aproveitassem o movimento do ar para empurrar o avião para cima. Agora, uma vez no céu, o motor é o coração da aeronave. Ele mantém as hélices ou turbinas funcionando, garantindo que o avião continue em movimento. Já o leme e os flaps, aquelas partes móveis nas asas e na cauda, são responsáveis por direcionar e estabilizar o voo. Eles funcionam como um volante e os pedais de um carro, só que no ar. E sabe o que é mais impressionante? A quantidade de sistemas de segurança que um avião tem. Um deles é o piloto automático, que pode controlar o voo por longos períodos, reduzindo o trabalho de pilotos em condições normais. Outro é o sistema de redundância. Quase tudo no avião, como motores, sistemas elétricos e hidráulicos, tem uma espécie de cópia. Se algo der errado, o sistema reserva assume o controle. Além disso, existem sensores espalhados por toda a aeronave, monitorando a velocidade, a altitude, a pressão do ar e até o clima. Esses dados são enviados para a cabine em tempo real, onde os pilotos, altamente treinados, podem tomar decisões rápidas se algo acontecer fora do comum. É como dirigir um carro, mas com um painel cheio de informações vitais. Mas claro, nem tudo é perfeito. Apesar de todos esses avanços, os acidentes acontecem.
As causas, na maioria das vezes, são uma combinação de fatores. As falhas mecânicas, como problema nos motores ou nos sistemas hidráulicos, representam uma parte. As condições climáticas, como tempestades, ventos fortes ou até gelo nas asas, também podem ser um grande desafio, como o que aconteceu no trágico acidente da Voe PES em agosto de 2024. Os pilotos enfrentaram uma tempestade inesperada logo após a decolagem. Ventos fortes desestabilizaram a aeronave, enquanto um problema no sistema hidráulico complicou ainda mais a situação, criando gelo na superfície do avião, fazendo com que todo aquele sistema de sustentação que expliquei antes falhasse. Esse acidente mostra algo que os números deixam claro: raramente há uma única causa. E mesmo que os aviões sejam considerados meios de transportes mais seguros, acidentes ainda acontecem. Quando eles ocorrem, chocam profundamente. Nos últimos 10 anos, de acordo com o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, ocorreram 1.218 acidentes aéreos no Brasil, resultando em 280 mortes. Isso dá uma média anual de 121 acidentes e 28 mortes. Esses números representam uma taxa de mortalidade cerca de 2,3% dos acidentes, o que é relativamente baixo, considerando o volume de voos realizados. Agora vamos comparar com o trânsito terrestre. No mesmo período, mais de 300 mil pessoas perderam a vida em fatalidades no trânsito no Brasil, uma média de 30 mil mortes por ano. Isso significa que para cada morte em um caso aéreo, há mais de 1.000 no trânsito. Mas a análise fica mais interessante quando olhamos o tipo de voo. O painel CIPA-Air, Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, revela que os acidentes e fatalidades estão concentrados em sua maioria em voos não regulares, ou seja, os privados, agrícolas ou de instrução, que é quando as pessoas estão aprendendo a pilotar. Nos últimos 10 anos, voos comerciais regulares representam apenas 7% dos acidentes registrados, apesar de serem maior parte do tráfego aéreo. Representam menos de 5% das fatalidades. Já os voos privados representam cerca de metade dos acidentes e 40% das mortes. Esses voos, muitas vezes operados sem a manutenção rigorosa dos voos comerciais, têm maior risco operacional, porque ao contrário do que ocorre nas empresas aéreas, em que cada etapa é feita por uma equipe, aqui toda a manutenção é feita por conta do piloto. E voos agrícolas não ficam para trás, já que enfrentam o mesmo problema. Eles foram responsáveis por 20% dos acidentes e 1/3 das mortes. Operações em áreas remotas com aeronaves antigas são fatores críticos. E por último, os voos de instrução, que correspondem a 15% dos acidentes e 20% das fatalidades. Agora, olha só essa comparação. Nos voos regulares, para cada 1.000.000 de decolagens, há menos de um acidente com fatalidade. Já nos voos não regulares, essa taxa é 10 vezes maior, com uma média de 10 acidentes fatais por 1.000.000 de decolagens. Então a pergunta que fica é: se os voos comerciais regulares são tão seguros, por que o índice de acidentes é tão alto nos voos não regulares? Será que estamos olhando para o lugar certo quando falamos de segurança aérea? A cada acidente surge uma pergunta inevitável: o que deu errado? Para responder essa pergunta, a gente precisa olhar além do óbvio. Segundo os dados do CENIPA, os tipos de ocorrências mais comuns ajudam a montar esse quebra-cabeça. Em 2024, por exemplo, a perda de controle em voo, identificado como Lock 1, foi a principal responsável por tragédias, seguidas pelas colisões com o solo em condições controladas, CFIT. Mas o que realmente está por trás disso? O Lock 1 é quando os pilotos simplesmente não conseguem manter o controle da aeronave. Pode começar com uma turbulência forte, uma mudança repentina no clima ou até uma falha no equipamento. Parece lógico pensar que é culpa da máquina, certo? Já o CFIT acontece quando o avião teoricamente está funcionando perfeitamente e colide com o solo ou um obstáculo. É fácil pensar que quando um avião cai, a culpa é de uma falha mecânica, né? Algo no motor, nos sensores ou em alguma peça essencial que simplesmente parou de funcionar. Mas quando olhamos para os números, a história é bem diferente. Os dados do CENIPA mostram que a maioria dos acidentes acontece em duas fases críticas do voo: a decolagem e o pouso. Outro dado relevante é o número crescente de ocorrências ligadas à manutenção inadequada em voos não regulares, como os privados e agrícolas. Nesses casos, o piloto ou o proprietário é o responsável direto pela segurança da aeronave.
e falhas na manutenção podem ser fatais. Em 2024, o Brasil registrou o maior número de mortes em acidentes aéreos em 11 anos, com 232 vítimas fatais em apenas 2 meses. Para muitos, esses números reforçam a narrativa que os pilotos são responsáveis. Vamos olhar isso mais de perto. Relatórios de acidentes mostram que muitas tragédias são resultados de decisões tomadas em segundos. Por exemplo, o acidente com o avião da Voipés, em que os pilotos enfrentaram condições climáticas adversas, mas também lidaram com falhas mecânicas inesperadas. E tem mais, segundo os dados da ABRAP, os principais fatores que levam a acidentes, como colisão com solo e perda de controle em voo, frequentemente têm raízes em jornadas de trabalho exaustivas e condições climáticas extremas. Em 2024, os pilotos brasileiros enfrentaram jornadas que chegam a 14 horas por dia, como apontado pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas. Isso afeta não apenas o desempenho físico, mas também o psicológico. Quando olhamos para a última década, fica claro o impacto desse ciclo. De 2013 a 2023, 7 em cada 10 acidentes aéreos no Brasil tiveram o fator humano como causa principal. Mas ao mesmo tempo, quase 60% desses acidentes também envolveram condições climáticas adversas ou problemas mecânicos.